Boa noite, Paula. Olá, Professora professor. Paula, tudo bem? Tudo jóia, o senhor? Como tá? Tudo certo, né? Que alegria encontrá-la aqui nessa live, justo no Dia das Mulheres, né? Que Pois é, você sabe que eu nem maravilha. me toquei. Hoje, a hora que eu acordei, que eu me toquei, eu falei, nossa, que presente para mim aprender um pouquinho com o professor Sérgio no Dia das Mulheres. Achei. Nossa, isso aí é uma honra para nós, viu, Paula? Isso aí é muito bacana e hoje é o dia de vocês nos lembrar que todos os dias são de vocês, né? Então, não é apenas hoje. Exatamente. O que seria do mundo sem as mulheres, né? Ah, não seria nada, não seria nada. E da É, odontologia, né? Porque hoje nas classes de graduação e pós-graduação, todo mundo, a mulherada manda, né? Isso, nossa, nós estamos na 27ª turma de especialização em endo aqui em Pouso Alegre, no sul de Ah, Minas, na BO, e nós estamos com 3 turmas. olha. Das 3 turmas deve ter umas 50 mulheres, e uns 5 homens apenas, entendeu? Então é Não, muito bacana. eu até falo as meninas, aí eu falo para os meninos, falar, é menina, porque a maioria é menina, então vocês esperam. É isso mesmo. Vamos aguardar um pouquinho, então, Vamos pessoal, aguardar o pessoal entrar. entrar. Tudo bem, César? Está Deixa eu ver. escutando bem aí o áudio? Boa noite, tudo bem, professor? Tudo Boa noite, certo? Professora César. Paula, tudo bem? Tudo jóia? Feliz aí pelo Dia das Mulheres, aí, felicitações. Obrigada, obrigada. Estamos ouvindo bem, sim. Vou esperar o pessoal entrar. Que bom. Paula, eu tava preparando aqui uns casos clínicos Uhum. e eu vou... Sabe aquele que você me mandou falando que fez um arcabouço, né? Depois de obturar o canal, fez um arcabouço com símbolo DTA. Eu coloquei aqui, então vou Ai, que pedir na hora legal, para você explicar como que foi, tá? que legal. E Nossa, para aquele caso eu nos fiquei tão feliz, orientar. porque a hora que eu abri aquele dente, falei, gente, como é que vai reabilitar isso aqui, né? É muito difícil, um pino super tinha um pino metálico praticamente do tamanho do dente e Sim. ficou tão lindo. Depois eu tenho as fotos, que as fotos estavam na câmera do microscópio e eu não conseguia ainda ter tempo de tirar para editar direito. Ah, não, mas ficou fantástico. Pela radiografia que você me mandou, você É, vai poder já passar para todo mundo aí a foto que eles não vão ver, mas vão ser narrados, né? Vai ser narrada a fotografia. exatamente, foi feito ontem aquilo, mas aí depois eu vou te mandar as fotos. O caso ficou Ah, muito, manda sim. muito bacana. Muito legal. Tem um outro também de tampão apical, que faz tempo, acho que você já fez no Sim, Central, que eu sim. coloquei os 2 casos. Então, a hora que eu estiver apresentando os casos de endo, aí a hora que entrar o seu, você, por favor, você já É fala meu, aí, opa, é meu, é meu. Perfeito, viu? que Mas legal. é muito bacana. Eu estava falando, a especialização de endo, né? Eu e outro professor, José Dias, nós já trabalhamos desde o ano de 2000, quando nós começamos a montar a primeira turma de endo. Olha. E aí, em 2002, quando começamos a estudar os cimentos da Simo, que na época não tinha ainda Simo, né? A Bom, gente não pegou o tinha primeiro... praticamente biomaterial, né? Eu sou dessa época, eu me formei em 2002, já entrei na Ah, então. especialização de endo na época e era início da chegada do MTA no Brasil, né? Isso. Foi através dele que nós começamos. 2004, que legal, nossa, Então a casuística nossa com o cimento bioativo, já é que hoje muito se chama outra. biocerâmico, né? É. Então ela é muito grande, porque nos nossos cursos de especialização, a gente tentava sempre fazer com que o aluno fizesse um projeto de pesquisa, ao invés de monografia. Olha, E então aí o comitê de ética da faculdade aprovava, então a gente tinha possibilidade de já aplicar essa utilização do cimento já nos cursos na clínica com os pacientes. Então a casuística nossa é muito satisfatória, sabe? Muitos dentes salvos, aqueles dentes com perfurações, com câmara totalmente destruída que já ia para o implante, dentes com trinca radiculares. Então,
foram, assim, casos e casos condenados que nós conseguimos, com os projetos de pesquisa, utilizando, a concluir todos os trabalhos até que a Anvisa liberasse, para a gente poder aplicar, né, e passar para todo mundo. Mas assim, muito gratificante, né, a gente poder resolver algumas coisas com mais facilidade dos pacientes. Então, é muito bacana. Com certeza. Bom, eu sou apaixonada pelos biomateriais, uso muito, desde a minha época de especialização. A gente usava muito o famoso MTA genérico, né? Sim, sim. Porque era muito caro na época, o da Dentsply era a única coisa que a gente tinha na época, mas eu tenho também uma vasta experiência aí com os biocerâmicos e já com o Simo, já há uns 2, 3 anos já que eu só uso praticamente o Simo e tenho resultados assim impressionantes mesmo, muito legal. Então, a gente estava sempre comentando esses dias, trocando uma ideia que daqui para frente a tendência são os biomateriais, os biocerâmicos a ganharem força, né? Então, em várias áreas, eles vão começar a ser utilizados e cada vez menos a utilização de cimentos convencionais, que não tem assim uma bioatividade. Então, eu acredito que daqui uns 20, 30 anos, nós vamos ser citados assim, a professora Paula, professor Sérgio usavam, os pioneiros a usar os velhinhos. Agora todo mundo usa, então eu acho que é muito legal, porque realmente faz a diferença e a gente... Esses dias me perguntaram numa live, falando assim, professor, qual que é a diferença do cimento biocerâmico da Simo para o ionômero de vidro? Eu achei legal essa pergunta. Aí eu falei assim, vamos pensar junto? Vamos pegar um dente que está num tratamento de canal e teve uma perfuração de furca. Vamos colocar um cimento bioativo naquela furca e esperar a reação do paciente no dia seguinte, ou uma semana depois. E vamos esperar, e vamos colocar um ionômero de vidro em cima daquela furca perfurada e vamos esperar a reação do paciente daqui uma semana. Então, essa é a diferença. A gente não precisa ficar esmiuçando em termos de teoria, de células, de pesquisa, porque a prática já mostra, né? Além da gente ter essa visibilidade e contato com a parte da pesquisa, a gente tem a prática que como se diz, a clínica é soberana, né? Então, é fantástico isso. E você sabe, Sérgio, que assim, eu uso já muito sempre usava já o HP e o HD, mas principalmente agora com a vinda do DTA, como blindagem, como preenchimento mesmo das cavidades pós-endodontia. E, inclusive, eu convidei todos os meus indicadores para estarem aqui, para assistirem mais as suas explicações, de que isso pode ser feito, que eles podem confiar no material e que realmente... Você falou agora do ionômero de vidro, que é o que normalmente a gente usa para fazer esse tipo de base, né? Depois da endodontia, e que além dele ter a resistência e tal, ele também tem a bioatividade dele, que vai trazer muito mais benefícios para aquela restauração, né? Sim, então, quando a gente tem uma possibilidade de utilizá-lo, não precisa colocar nada de intermediário entre a dentina e a restauração, e o Simo, o cimento Simo. Ele próprio, ele vai fazer essa conexão, não precisa... Alguns perguntam, tem que fazer algum condicionamento? Um adesivo no dente? Não. Ele é uma dentina artificial, porque ele é composto de cálcio e fósforo, e silicatos, né? Então, essa é a ligação iônica que a gente vai explicar um pouquinho aqui, e alguns casos que foram resolvidos, né? Então, é uma coisa que vem a comprovar, como disse a clínica, vem a comprovar toda a experiência, a ciência, né? As pesquisas, que são 21 anos de pesquisa.
É muito A primeira patente do cimento foi a minha tese de mestrado em cirurgia parendodôntica, onde eu realizei 30 dentes, a parendodôntica, e cada paciente tinha 2 dentes com lesão perirradicular. Então, um dente foi retroobturado com o cimo e o outro com MTA, da Ângelos. E aí os 2 foram feitos uma tomografia antes para mensurar o tamanho da lesão e depois de 6 meses repetido. Então, foi assim, uma coisa muito fantástica, sabe? A reparação, a casuística, os 2 deram significância, apesar da cimo ser o dobro de significância, mas os 2 deram significância. Então, foi a primeira patente e, a partir daí, foi evoluindo e a Anvisa conseguiu liberar, depois de ver que não era brincadeira, era a base científica que estava sendo colocado, né, para aplicar na população. Mas vamos lá, vamos ver se a gente consegue projetar aqui. Será que o Fabiano já me autorizou? Fabiano, eu vou tentar projetar aqui e ver se você já me autorizou aí. Será que a tela foi, Paulo? Para mim veio. Foi? Ah, Sim. então tá ótimo. Bom, então, primeiro eu queria cumprimentar todas as mulheres que estão aqui conosco, né, e dizer que vocês nos ensinam dia a dia como superar cada momento de dificuldade, porque nada mais forte do que a mulher para enfrentar o seu dia a dia, né? Então, eu digo que o sexo frágil é o homem. Então, a gente aprende com vocês diariamente. E estamos aqui, nesse dia de hoje, o Dia da Mulher, para presentear essa noite aí, né, a todos os homens que estão aqui. Então, é uma gratificação e um abraço aí, bem apertado aí, para todas, tá? E a gente queria... Viu? É um presente muito grande estar observando aqui e tendo esse contato. Só queria fazer um adendo aqui rapidinho, mas assim, eu escolhi o cimento Cimo para fazer o meu trabalho de pós, e eu não conhecia o professor Sérgio, eu não conhecia o professor José Dias, e eu entrei em contato com eles e eles foram tão abertos comigo, tão carinhosos, que assim, parece que a gente já se conhece, né? De poucas palavras, assim, poucas vezes que a gente realmente conversou por WhatsApp, por telefone, mas eu fico muito lisonjeada de ter professores desse nível aqui, né, contando com a gente aqui super aberto para conversar com a gente sobre as coisas. E um produto que eu falo assim, um produto brasileiro, né, um produto aí nacional que a gente consegue ter ele em todos os... para todos os dentistas, né? Assim, não é um produto caro, não é uma coisa difícil de acesso. Um custo-benefício bem bacana, né, Paulo? Exatamente. E ainda bem que você e os Adias são tão fáceis, tão acessíveis para todos os dentistas conseguirem ter acesso a isso. E parabéns, viu? Parabéns mesmo pela oportunidade que você dá para a gente. Você Sérgio, não está abrindo a sua tela toda. Não está abrindo toda? Isso. Então, deixa eu sair do share aqui e entrar de novo. Modo de apresentação. Tudo bem, Paula? Tudo jóia? Aí, agora sim. Perfeito. Foi? Ah, então tá ótimo. Inclusive, obrigado. Paula, pegando essa palavra sua aí, né, de custo-benefício, eu tive a oportunidade de trabalhar na prefeitura da minha cidade como dentista durante 26 anos. E nos últimos anos, antes de eu aposentar, que foi agora, da aposentadoria especial, né, que o dentista em alguns lugares consegue, 25 anos, nós tivemos a possibilidade de colocar na prefeitura de Pouso Alegre, e agora algumas prefeituras já estão colocando cimento para a população carente.
Então, é um custo-benefício muito legal, onde aquela criança que está a nível, né, de infância, que não tem, às vezes, um atendimento de odontopediatria, a gente consegue fazer uma remoção seletiva e remover a dor daquela paciente. Então, tá sendo uma acessibilidade muito legal. E eu já tive acesso a esse trabalho, é muito legal, Nossa, é impressionante mesmo o que vocês fizeram lá em Pouso Alegre. Então, isso aí é o que faz a gente mover o dia a dia, né? Por isso que eu coloquei aqui no comecinho nosso bate-papo, da onde que veio esse cimento? Esse cimento, o primeiro cimento bioativo, veio lá do professor Torabinejá, o primeiro MTA, né, no ano de 2000, um pouquinho antes, através da endodontia. E foi através da endodontia que nós realizamos essas nossas pesquisas. Então, eu coloquei aqui para a gente visualizar uma evolução, um pouco assim, uma evolução da parte endodôntica até os dias de hoje, para a gente saber da onde que veio, que surgiu esses materiais. Então, eu coloquei aqui alguns personagens e algumas datas para rapidamente exemplificar essa evolução tecnológica. Nós tivemos uma evolução na endodontia tecnológica muito grande, desde a época do professor Schilder, Herbert Schilder, onde em 74 ele introduziu o quê? Uma modelagem do canal, ao invés de ser cilíndrica, uma modelagem cônica. E aí depois começaram a surgir os instrumentos de níquel-titânio, em 1990, para trabalhar dentro dos canais acionados a motores. Mas que na época, onde eu comecei a minha pós-graduação, também junto com você, a professora Paula, era assim, quando colocávamos uma lima dentro do canal de níquel-titânio, era vai quebrar, não vai quebrar, vai quebrar, não vai quebrar, quebrou. Então, era muito difícil utilizar, porque ainda estava no começo. E aí, as limas, a evolução das fábricas foram evoluindo até 2005, 2006, onde já encontrávamos motores com controle de velocidade, motores com controle de torque e limas também com diferente taper, com diferente conicidade. A partir dessa época, em 2010, 2014, 2015, as limas rotatórias para fazer tratamento de canal tiveram uma evolução muito grande na parte de resistência, né? Então, a fadiga era diminuída com tratamento térmico na lima. O estresse e também a passagem por curvaturas eram amenizadas com o movimento não apenas rodando, aí entrou o movimento reciprocando. Então, essa evolução endodôntica veio até o momento atual. E aí, momento atual, não só a endodontia, mas como a odontologia num todo, qual é o momento atual? É o momento dos bioativos, daqueles materiais que fazem alguma coisa a mais quando colocados em contato com o nosso dente. Então, hoje, quando a gente fala de biomateriais, o que vem a ser um biomaterial? Professor Sérgio, biomaterial, será que é aquele material que é compatível, que não causa mal para o nosso organismo? Sim, mas ele é além disso. Então, o que a gente pode definir um biomaterial? Que é uma substância ou uma mistura, uma combinação de substância, que quando substitui alguma parte do tecido do corpo humano, ele mantém a sua função. Exemplo, nós acabamos de falar da endodontia. Se você tem um dente inflamado, você faz uma remoção da polpa coronária apenas daquele dente e coloca um produto à base de biomaterial em cima daquela polpa da raiz, ela não vai sofrer nenhuma alteração. Ela não vai ter infecção, não vai ter inflamação, não vai calcificar a entrada dos canais e não vai perder a vitalidade. Isso que é um biomaterial.
É você substituir uma parte do organismo sem deixar que ele continue fazendo a sua função. Mas como que ocorre isso? Por causa da sua origem. Como nós estávamos conversando aqui com a professora Paula, os primeiros biomateriais não chamavam biocerâmico, chamavam cimentos Portland. Eram aqueles materiais que vinham da onde? Das rochas feldespáticas. Eles eram ricos, e eles têm que ser ricos em carbonato de cálcio, silicatos, à base de silicatos tricálcico, bicálcico, fosfato de cálcio, caulim, carvão vegetal. Então, são vários componentes ricos em cálcio e fósforo. E é por isso que, quando eles são misturados com a água destilada ou uma água de manipulação, de trabalho, ele forma uma ligação com o dente. Nós sabemos que essa ligação iônica é troca de íons entre os íons hidroxilas e os radicais de silicatos formados na hora de manipular o pó, que vem desta origem, com o carbono do nosso dente, seja o carbono da dentina, seja o carbono do osso, seja o carbono do ligamento periodontal. Vai formar uma ligação iônica. Pode falar, professora Paula. Só colocando um adendo aqui, muitos alunos me perguntam, mas o dente, por exemplo, num dente já tratado canal, né? O dente está morto, não tem odontoblasto ativo. E é isso mesmo, a gente não depende do odontoblasto, né? Justamente, nós não dependemos do odontoblasto, porque mesmo não tendo vitalidade no interior do dente, o dente está vivo por fora. Nós esquecemos que o nosso dente ele é rodeado de células de ligamento periodontal, que ali elas trocam com aquele dente fluidos que fazem o quê? Essa conexão entre a dentina, que está liberando carbono, e o cimento que abriu os radicais de silicatos. Então, essa é a conexão iônica, porque mantém a vitalidade, mantém o pH natural daquela região. E quais os cimentos que hoje a gente tem para fazer essa ligação iônica, para fazer esse trabalho, elevando o pH? Uma das coisas que é importante a gente ressaltar é que nenhum material que não seja bioativo, não seja biocerâmico, que não tenha vindo das rochas feldespáticas, eles não têm pH alcalino. Eles não têm ação bactericida e bacteriostática. E não têm ação anti-inflamatória. Todos os cimentos que nós temos hoje no mundo, que não são muitos, eles, para serem chamados de bioativos, eles devem ter esse princípio de elevar o pH da região até 12 e manter a alcalinidade do meio. Quando a gente mantém a alcalinidade de um meio, você não tem inflamação e você não tem infecção, porque a bactéria uma das bactérias mais resistentes que a gente tem no nosso meio endodôntico, que é a Enterococcus fecalis, ela pode até sobreviver ao pH 11, 10 ou 11, mas 12 ela não sobrevive. Então, quando elevamos esse pH a 12, que é o que os cimentos bioativos fazem, você não tem infecção e você não tem inflamação. O cimento biocerâmico da Simon, ele teve a sua origem pesquisada na endodontia. É por isso que nós temos 2 tipos de cimentos para trabalhar com a endodontia, que é o cimento Simon HD, da caixa verde, Simon HP. Esses 2 cimentos são cimentos endodônticos. E este último, que chegou agora, foi uma origem dos princípios ativos dos 2 cimentos. Então, a biocompatibilidade, as pesquisas realizadas durante todos esses anos estão internamente na composição deste cimento Simon DTA, que é utilizado para várias áreas sem ser endodontia.
Então, vamos ver rapidamente aqui qual que é essa efetividade que tem do Simo-HP e do Simo-HD. Por que foi escolhido HP? HP foi um cimento para obturação, tá? E o Simo-HD é um cimento reparador, porque ele tem radiopacidade dentinária. Para que a gente não confunda qual cimento é para obturar e qual cimento é para reparar, tampar furo, melhorar a entrada dos canais, fortalecer o assoalho, é o Simo-HD, que tem radiopacidade dentinária. E o cimento para a gente obturar normalmente os nossos canais é o Simo-HP. Vamos falar um pouquinho desse Simo-HP, que é o cimento obturador. O cimento Simo-HP, ele é branco, ele é hiperdenso, e você tem um tempo de presa muito tranquilo para trabalhar. A gente consegue trabalhar 10, 30 minutos, tá? Entre 10 e 30 minutos, é importante você saber que a presa inicial, a gente fala 10, 30 minutos, mas todo cimento biocerâmico, ele tem 28 dias de tempo de presa. Seja qualquer biocerâmico. Pode falar, Paula. Me perguntam muito isso, viu, professor? Até em relação à colocação do HP dentro do canal, se você você pode explicar um pouquinho mais sobre isso, em relação a deixar ele um pouco mais líquido, um pouco mais fluido para conseguir ser colocado dentro do conduto, e se isso faz diferença ou não, ou se ele realmente precisa ter aquela consistência da medida do fabricante. Isso aí foi muito boa a sua pontuação, porque a gente, quando vai obturar os canais, você precisa fazer com que ele tenha uma fluidez. E como o cimento biocerâmico ele não tem nenhuma constituição plástica, nenhuma constituição que não seja dele mesmo, então esse escoamento ele é inicial, é melhor você deixar ele mais fluido na primeira vez que você leva ele dentro do canal. E também, o que vai auxiliar essa condução do cimento no terço apical? O seu cone único de gutapercha que você vai levar ele lá. Tá? Então, a gente faz um trabalho assim, eu vou mostrar aqui na frente a manipulação, a instrumentação e a obturação. Tá? A gente leva o cimento com lentulo ou maxpaden, leva 1, 2, 3 vezes dentro do canal e já pega o seu cone que você colocou, experimentou ele no comprimento de trabalho e já coloca dentro do canal. O próprio cone faz essa condensação, né, professor? O próprio cone, ele vai ajudar a condensar e aqueles canais com um pouco mais acentuados de curva apical, o cone vai fazer esse papel de comprimir ele no terço apical. Tá? Então, é importante a gente saber que o tempo de trabalho ele vai de 5 a 10 minutos na placa de vidro. Se aquele cimento que eu comecei a misturar, a hora que eu estou obturando um canal, ele começou a perder umidade na placa de vidro e começou a ressecar, eu posso puxar um pouquinho daquela gota e ele volta ao estado inicial, que eu estava levando ele dentro do canal. Então, é uma coisa que a gente não precisa preocupar muito de perder o cimento a hora que ele endureceu na placa. Você tem 10 minutos para voltar ele ao seu estado inicial. Então, a gente orienta, nós vamos ver aqui na frente, você tem um molar, você vai, manipula o cimento, deixa ele numa textura de pasta de dente, tá? Passa o lentulo ou maxpada, leva 1, 2 vezes, passa mais uma vez, leva mais uma vez o cimento dentro do canal. Aí sim, você pega o cone de guta e coloca ele lá comprimindo no terço apical. Depois corta e está pronta a sua obturação daquele conduto.
Aí você vai para o outro conduto do mesmo dente. Aí você, mas o cimento da placa começou a endurecer. Aí você puxa um pouquinho do fio e volta ele naquela consistência inicial de pasta de dente. É muito legal que a gente não perde ele em hipótese alguma, né? A gente não perde ele, e não perde ele. E o mais interessante é que o pH, de algumas horas depois, ele vai a 12. É isso que faz com que acaba a inflamação e a infecção. Quando a gente fala nas indicações, por que a gente orienta fazer obturação sem gutapercha ou com gutapercha? Quando eu tenho um canal amplo, um dente anterior, ou de risogênese incompleta, ou mesmo um dente anterior, um central, um lateral, mas que seja amplo, que eu não tenha problema de condensação da curvatura apical, eu posso usar apenas o cimento. Professor, e se eu precisar pôr um núcleo? A resistência do cimento Simo, de qualquer um deles, HP, HD e DTA, ela tem a mesma resistência que a dentina, de 40 a 50 megapascal. Então, o que acontece? Com uma broquinha, uma ponta de ultrassom diamantada, você faz o preparo, você remove esse cimento dentro do canal, sem problema, para colocar o seu núcleo. Mas se você já pensa em colocar um núcleo, deixe um cone medium, um cone mais amplo, lá no meio do seu canal, para depois você remover e colocar o núcleo. Então, não tem problema. Essa questão, obturação com ou sem gutapercha, é justamente para quê? Você saber que dentes posteriores, dentes com canais atrésicos, é indicado você usar um cone de gutapercha. Qual cone? O cone que chegou no seu comprimento de trabalho. Aquele que você já iria obturar com cimento convencional. Plug apical. Eu não vejo muito a indicação de plug apical ao invés de obturar o canal inteiro com o cimento. A dificuldade de realizar um plug apical, às vezes, é muito maior do que você levar todo o cimento com Max Paving, com lentulo e condensando, e deixar ele até no terço médio da raiz, para depois colocar o núcleo intraradicular. Então, já que você vai fazer um plug apical, é legal, sim, para a gente pesquisar, para a gente avaliar a evolução do caso clínico, como tem vários casos de plug apical, mas já que você está aprendendo a substituir o cimento convencional pelo cimento biocerâmico, por que não só utilizar o cimento biocerâmico, não é? Então, a tendência nossa é, daqui a pouco, a gente não usar mais cimentos que não sejam biocerâmicos na nossa obturação do dia a dia. Essa que é a nossa intenção. Retroobturações é fantástico. A gente pode fazer um conezinho durinho, enrolar ele, cortar e levar na retroobturação. Tratamento de dentes com trinca. Nós vamos ver aqui casuística de dentes com trinca, aonde a trinca radicular ela é visualizada, às vezes, na tomografia com IBIM, né? Ou mesmo na lesão lateral pela radiografia periapical, e depois de 15 a 30 dias obturado o canal com cimento biocerâmico HP, some a fístula daquele dente que estava trincado e some também a imagem radiolúcida lateral. Então, é fantástico esse procedimento. A manipulação, pessoal. Como que é feita a manipulação desse cimento? Você, primeira coisa, vai ter que usar uma espátula pequena, nós vamos falar daqui a pouco. Coloca uma porção do cimento na placa de vidro, divide essa porção ao meio, e você pode colocar 1, 2 gotas ou 3 gotas separadas. E você não vai aglutinar todo a pó na gota. Você vai aos poucos, como estamos visualizando aqui. Ó. Olha a espessura da espátula, gente. É fantástico uma espátula pequena, flexível. Vou mostrar para vocês daqui a pouco. E aí você vai deixar nessa consistência aqui, ó. Nessa consistência de pasta de dente. Nessa consistência que você vai passar aqui
seu lentulo, o cimento vai grudar, porque ele gruda no carbono do instrumento, leva dentro do canal 1, 2, 3 vezes e põe o cone, corta e está pronta a nossa obturação. Tá? Então, se por acaso este cimento que estamos vendo aqui começar a endurecer e você tiver uma gota aqui do lado, nós não vamos levar toda a gota para cá, nós vamos trazer um fio dessa gota e voltar ele no estado inicial, para dar continuidade no outro conduto. Então, é muito tranquilo esse procedimento para a gente realizar. A Simo lançou, vendo a dificuldade de espatulação, a Simo lançou recentemente essa espátula, que é fantástica. Eu convido a vocês a adquirirem essa espátula, experimentar. O custo-benefício dessa espátula é muito bacana, ela não é cara, e ela tem essas duas hastes aqui, uma haste que vocês acabaram de visualizar para manipular, e essa outra um pouco mais com espessura menor, para levar o cimento no interior da cavidade, quando necessário. Alguns casos, vamos mostrar para vocês da onde que vem essa bioatividade de conexão de ligação iônica. Esse caso de risogênese incompleta, com fístula, drenando, nós podemos visualizar aqui um cone de gutapercha, que foi rastreado e radiografado, e na mesma sessão, instrumentado este dente e obturado o canal inteirinho com Simo-HP. A pergunta sempre me fazem, professor, mas a hora que eu levar o cimento, não vai ter perigo de ele se espalhar pelo terço apical? Não. O cimento não espalha pelo terço apical, porque a hora que ele começa a tomar contato com a área de ligamento periodontal, acelera-se um pouco a presa. E aí ele fica bem definido aqui, ó. Então eu posso levar o cimento aqui 1, 2 vezes, condensar com um cone de guta, tiro o cone de gutapercha, levo o cimento mais 1, 2 vezes, condenso com um cone de papel e vou levando até que ele seja preenchido totalmente. E esse caso... Pode falar, professora. Tem até uma pergunta aqui no bate-papo, cabe aqui nessa hora, né? Pergunta, como controlar a umidade de dentro do canal? E é isso que o senhor acabou de falar, né? A umidade, na verdade, faz a aceleração dessa presa. Então, quando tem a umidade, melhor ainda para o cimento, né? Melhor ainda. E lembrando que o cimento, quanto mais umidade e ação de ligação iônica ele vai ter, é quando você manipular na hora o pó e o líquido para colocar ele na cavidade. Então, esse controle de umidade, você não precisa se preocupar tanto, porque essa reação de hidratação, você já realizou na manipulação do pó e do líquido. Diferente quando ele não tem essa manipulação de pó e do líquido. Então, quando você não tem essa manipulação, ele já vem manipulado, aí sim você tem uma preocupação de controle de umidade. Agora, já na manipulação imediata, você pode ter aqui dentro do canal um pouco mais úmido ou um pouco menos úmido, que não vai interferir na sua ligação iônica. Tá? Porque você já fez essa reação de hidratação na hora da espatulação. Esse caso, logo depois que nós publicamos esse caso, nós recebemos uma mensagem da biblioteca de Harvard, porque eles colocam casos que são casos assim esporádicos, que são casos que não são muito comuns. E este caso era de um paciente com quase 40 anos de idade, com risogênese incompleta do lateral. Então, pelo fato da idade do paciente, ele está arquivado na biblioteca de Harvard. E aqui a gente tem a evolução dele em 6 meses, já com a formação de quê? A formação de lâmina dura, né? E nós sabemos que na endodontia, quando nós temos aqui uma lâmina dura circundando a raiz após um tratamento endodôntico, a gente tem sucesso não só clínico e não só radiográfico, a gente tem sucesso histológico também, se for levado ao microscópio.
Então, é uma coisa que a bioatividade, aquela ligação iônica, a elevação do pH, a gente não teria essa reparação óssea se ela não tivesse essa bioatividade. Esse caso de avulsão, logo que nós lançamos o cimento em 2018, num congresso em Dental Canal, lá em Belo Horizonte, o professor Regis Aleixo, que é lá de Goiânia, ele chegou lá em mim e falou: professor Sérgio, eu tenho alguns casos de trauma que eu gostaria de experimentar o seu cimento. Aí, na hora, ele já levou o cimento, o HP, e depois me mandou, falou: olha, um dente de luxação e um dente de avulsão foram salvos sem gutapercha, colocando apenas o cimento. Então, são casos que a gente mostra que comprova toda a ciência, toda a pesquisa que nós fizemos. Casos de lesão de furca, de perfuração, a gente remove o pino. Esse caso aqui foi do professor José Dias. Ele removeu o núcleo, tinha a perfuração de assoalho, dente com lesão, né, o retratamento necessário, e foi retratado inteirinho com cimento HP. Com cimo HP levando dentro dos canais, inclusive aqui preenchendo ele até o nível. Não tinha nessa época o cimo DTA. Se tivesse, iríamos completar a coroa inteirinha, a câmara coronária, a câmara pulpar aqui, a parte coronária com o cimo DTA, e deixaria aqui o cimo HP. Ah, mas eu posso colocar o cimo HP aqui, o que sobrou, fazer uma base no assoalho? Perfeitamente, é o que foi feito aqui, ó. Nós colocamos o cimo HP não só dentro do canal, mas até aqui. A única coisa que eu não posso deixar o cimo HP é descoberto, porque ele tem um tempo maior de presa, né? Um cimento para obturar o canal. Eu posso colocar ali um simpático, colocar o próprio ionômero por cima, ou a própria resina também, se eu aguardar alguns minutos. A reabsorção interna, ela é uma coisa assim difícil de você identificar, porque ela não tem sintomatologia dolorosa, a não ser que o dente necrosou e evoluiu para uma reabsorção externa. A gente normalmente consegue visualizar ou diagnosticar uma reabsorção interna em exames radiográficos corriqueiros. E aí a gente visualiza e fica naquela dúvida: nossa, essa mancha aqui, será que é interna ou se é externa? Quando você visualizar uma imagem dessa e tiver dúvida de uma reabsorção interna ou externa, faça teste de vitalidade. Se o dente responder normal, o que é uma resposta normal de teste de vitalidade? Você colocar um gelinho lá, menos 50 graus, e o paciente tiver dor de declínio rápido. Essa dor de declínio rápido, após alguns segundos apenas, o dente está normal. Se você tem essa situação, essa reabsorção é interna, porque o próprio nome fala, quem está comendo o dente? É o que está dentro do dente, é a polpa. Então, eu tenho uma reabsorção interna. Se eu tenho uma reabsorção interna e é a polpa que está comendo o meu dente, qual o tratamento? Tratamento endodôntico simples, em sessão única, convencional. Só que eu vou ter que tomar um cuidado de preencher esta loja. Esta loja, até um tempo atrás, era preenchida com gutapercha termoplastificada. Só que gutapercha não tem bioatividade, ela não tem ligação iônica com as paredes dentinárias. E aqui, quando a gente coloca o cimento inteirinho biocerâmico, fazendo esse preenchimento, eu viro um monobloco dentinário aqui com alta resistência. Então, esta é uma grande vantagem de utilizar nas reabsorções internas o cimo HP. Nas externas também. Esse caso, a paciente me procurou com este premolar, depois de passar em vários colegas que indicaram o implante, porque ela tinha aqui um núcleo metálico que vinha até aqui, e uma reabsorção cervical muito acentuada, e não podia fazer exodontia. Ela fazia uso de alendronato, e a gente sabe que quando o paciente faz tratamento de osteoporose, ou faz tratamento de quimioterapia,
as medicações que contêm alendronato podem causar, nas cirurgias, osteonecroses. Então, são contraindicados enquanto o paciente está usando aquele tipo de medicação. E esse caso era um caso específico, que não podia extrair, ela queria tentar salvar de qualquer maneira. E aí conseguimos desgastar esse núcleo, não foi fácil, tivemos que usar brocas específicas, pontas específicas de ultrassom para desgastar esse pino, retratar o canal com Simo HP e depois colocar um novo núcleo e Simo HD na área de reabsorção. Então, 30 meses depois, a gente visualiza a saúde apical do dente, né, que antes não tinha, e também a saúde da área de reabsorção. O paciente totalmente assintomático, restabelecendo a sua função. Então, essa é a bioatividade. Esse caso do professor Ridalto, também condenado, diagnosticado com trincas radiculares aqui lateral. Quando a gente visualiza essa imagem lateral, pessoal, pode pesquisar, porque normalmente você tem uma comunicação ali. Ou vai ser um canal colateral, que pode ser que às vezes aconteça, ou normalmente 90% dos casos, quando tem núcleo e canal maltratado, é uma trinca. Lesão e reabsorção. Aí ele fez o tratamento, colocou o Simo, refez o núcleo e reabilitou. 3 meses depois ele me mandou essa radiografia e falou assim, professor Sérgio, olha como está. E aí eu tive a satisfação de receber essa radiografia dele após 36 meses, pessoal. Olha que coisa linda que é uma imagem reabilitada com cimento biocerâmico, onde você tem reabsorção interna, onde você tem reabsorção externa, você tem trinca radicular e lesão perirradicular. Então, são casos que realmente nos faz continuar essa luta diária que a gente gosta de fazer. Porque eu sou apaixonado pela minha profissão, a professora Paula também é, e acredito que todos que estamos aqui hoje somos apaixonados pela profissão. Com derrotas, com vitórias, mas a gente não deixa de estudar e atender o paciente. Esse caso de cirurgia parodontológica, eu fiz com os dois cimentos, HP e HD, para mostrar a bioatividade deles. Ah, professor, mas qual que você indica? Qualquer um deles. Só que como eu disse, o cimento HD de radiopacidade dentinária, olha, ele está aqui. Ele está aqui, 2, 3 milímetros do núcleo de fibra desse paciente, e ele está aqui dentro. E o HP, que é um cimento que ele tem uma visibilidade maior, os dois formando lâmina dura, os dois mostrando o sucesso clínico, radiográfico e histológico. Casos de trinca na lateral da raiz, comprovadas com tomografia Conibin de corte axial, a gente visualiza a lesão lateral, pede a tomografia Conibin com corte axial, que é o corte mais fácil da gente visualizar, e aí depois de alguns meses, o canal totalmente obturado com Simo, a gente consegue visualizar a reparação óssea. Tá? E eu gostaria de chamar a professora Paula para explicar para nós esse caso lindo que ela fez aqui e contar como que foi a experiência de usar o cimento HP. Esse casinho aí é muito legal, porque assim, eu falo, é um menino encapetado, depois eu tenho as outras radiografias dele, ele depois disso aí eu tive que fazer a mesma coisa no 21, porque ele quebrou o 21 também, não só o 11. Na época eu fiquei na dúvida de revascularizar ou fazer a obturação completa aí com cimento. Tentei revascularizar, não consegui, não sei se não usei a técnica correta, enfim, não consegui fazer o sangramento dentro do canal. E preenchi completamente com cimento HP.
E é impressionante aí a lâmina dura que formou aí, né? O fechamento do ápice e até mesmo o engrossamento aí da dentina da parede do conduto, né? A gente consegue ver que existiu uma formação, mesmo não sendo uma revascularização, foi um tampão que eu fiz, mas a gente teve aí uma formação de ápice, né? Eu não consigo ver apenas uma apsificação aí. Eu consigo ver uma formação mesmo de tecido, uma regeneração desse dente aí. E logo depois dessa radiografia que tem aí, esse menino chama Gabriel, não vou esquecer nunca o nome dele. Ele quebrou o outro, ele quebrou o 11. E eu fiz a mesma sempre coisa. assim, é sempre assim, né, Paulo? Eu falei assim, eu nunca vou esquecer ele, porque na vida inteira eu vou estar acompanhando esses dentinhos dele, porque eu fiz a mesma coisa depois com o 11, e o 11 também tá formadinho, e a gente não teve mais, enfim, o menino tá saudável, o dente saudável na boca, fez restauração de resina, o dente não escureceu, às vezes as pessoas falam, vai escurecer, né? Vai manchar esse dente. Não, não teve nenhum tipo de manchamento nesse dente, nenhum tipo de calcificação nesse dente por causa desse produto, né? Que fala, vai calcificar, vai formar dentina terciária, vai, enfim, né? Aquele monte de coisa que falam, mas não tive nenhum contratempo e salvamos mais um dente, né? Fantástico, fantástico. E tem mais esse aqui que saiu do forno agora, né? Esse foi de ontem. Na verdade, não está nem terminado ainda, né? Porque está sem pino ainda. Mas eu tenho as fotos dele, depois, enfim, numa outra oportunidade eu mostro as fotos, porque as fotos ainda estão na câmera, eu não consegui nem descarregar o cartão ainda. Mas é um senhorzinho já com lesão, com um pino aí feito mais ou menos, um pino metálico, mas enfim, que está na boca dele, estava na boca dele há mais de 30 anos, e esse dente fistulou. Ele veio pelo indicador para fazer o retratamento, e a hora que eu tirei esse pino e tirei toda essa guta, falei, meu Deus, como que vai reabilitar esse dente? Vai fazer outro pino metálico aí, porque a parede estava muito fininha, a extensão ali, o diâmetro do conduto estava muito grande. Tanto que nessa radiografia aí de conimetria, eu tô com um cone 120 e ainda tive que cortar 2 milímetros dele para ele travar. Então, assim, realmente o conduto estava muito desgastado. E aí eu coloquei, fiz o tampão apical, que a gente fala tampão, mas não é tampão, né? Eu coloquei praticamente em todo o terço apical e médio aí o cimo HP, desculpa, o HP, e aí depois eu completei com o DTA e coloquei o próprio cone, eu obturei só com cimento, e o próprio cone depois fez esse molde aí no meio para a colocação do pino. Como o professor Sérgio falou, ele está fechadinho agora, a gente espera alguns dias para ele acabar de tomar presa, mas como o professor Sérgio falou, se precisar ainda aumentar um pouquinho o preparo de pino aí, é só entrar com uma broquinha, uma gates, enfim, uma broquinha de preparo de pino aí e aumentar um pouquinho. Mas eu até falei para o indicador, falei assim, não aconselho, deixa, né, ele bem fininho assim mesmo, porque na verdade o cimento aí é que vai fazer com que essas paredes fiquem mais fortes aí, mais resistentes, né, professor? Isso aí que é o mais importante, né, Paulo, o que você fez. Você fez um arcabouço para o pino. Então, é como se a gente fizesse a dentina ao redor do pino, ela crescer novamente e ficar resistente, porque o cimento ele tem a ligação na raiz que está do lado do pino. Então, ele vai fortalecer toda aquela região. O que deixar o pino lá no meio do cimento?
Em alguns casos, você até pode deixar o pino quando ele é muito grande. Por quê? Porque o cimento ele não tem adesão no núcleo, seja núcleo de fibra ou seja núcleo metálico. Ele vai ter uma adesão química, uma adesão mecânica apenas. Mas o cimento ele tem uma adesão na dentina. Então, qual que é a indicação de obturação? De cimentação. Se você for utilizar um cimento, um pino de fibra de vidro, você vai obturar com cimento resinoso. Desculpa, cimentar o pino com cimento resinoso. Se você for colocar um pino metálico, você vai utilizar um fosfato de zinco. Porque o fosfato de zinco ele tem ligação no cimento, cimo, à base de cálcio e fósforo. E o cimento resinoso, ele tem o imbricamento no cimento cimo que tem a dentina e o esmalte. Então, não vai ter problema nenhum em termos de adesão com os cimentos que a gente utilizar. Mas foi fantástico essa sua colocação aqui, né, de poder deixar até para outra sessão. Em alguns casos, quando a gente não tem como o paciente retornar, às vezes a gente remove, igual está aqui nessa imagem, Paula, joga bastante ar aqui com a seringa tríplice para acelerar um pouco a presa, e você, na mesma sessão, pode cimentar aquele núcleo intrarreticular. Tá? Então, você faz o preparo do pino. Eu utilizo, em alguns casos, o próprio núcleo de fibra de vidro, eu levo o cimento todo dentro do canal, coloco o pino de fibra, jogo bastante ar aqui na entrada do conduto, com a seringa tríplice. Com o próprio pino, né? O próprio pino. Aí eu removo, porque o cimento ele não adere no pino. Aí eu removo. Eu fiz o molde aí com o cone, mas poderia ter feito com o pino. Com o próprio pino que você vai obturar depois. Isso. Vai cimentar depois. Mas aí, se você jogar uns 5 minutos o ar aqui, esse cimento desidrata e acelera a presa. E você pode levar aqui o seu cimento resinoso, um Rilaex com lentula ou maxpada, e já colocar o pino. Tá? E fazer depois o complemento, né, de resina do sobrenúcleo. Então, não há, mas eu posso deixar para outra sessão? Posso deixar para outra sessão, não tem problema. Mas e se eu não tiver o pino, não tiver guta, o que eu posso? Deixa a guta aqui dentro. Depois, com uma Gates, na outra sessão, você tira a guta e cimenta o pino, sem problema nenhum. Isso. Então, tem uma pergunta aqui no bate-papo, que não entenderam por que eu usei 2 cimentos, que eu usei o HP e o DTA. Na verdade, eu usei porque eu não... Na verdade, professor, eu não sei por que eu fiz isso. Eu acho que é por causa do tempo de presa. Tempo de presa, né? O tempo de presa do cimo DTA, ele é mais rápido do que o tempo de presa do cimo HP. Então, você conseguiu colocar o cimo DTA aqui para poder fazer um arcabouço para o pino, sem ter que deixar um cone de gutapercha aqui dentro. Mas eu poderia ter feito tudo com o HP? Poderia ter feito tudo com o HP. Poderia ter feito, não tem problema. Mas, como eu falei para você que a bioatividade aqui é a mesma, aí você não vai ter problema. Tá? Na verdade, assim, é porque eu estou respondendo porque a Kelly aqui está perguntando e eu falei, bom, não sei, eu fiz porque foi minha intuição fazer. Não, perfeito. Ele foi, uma das indicações dele também é arcabouço para núcleo intrarradicular. Não só o DTA, como o HD você pode também fazer, só que o HD, ele é radiolúcido, né? Então ele não vai aparecer, ele tem radiopacidade dentinária. Outra então pergunta vamos ver. Que tem Pode falar. aqui, estão perguntando se jogar ar não causa contaminação. A gente está lidando com um ambiente totalmente básico, né, professor? Isso. Ali, o cimento ele não desenvolve nenhum micro-organismo, porque o pH dele é 12, ele é cáustico. Então, se alguém respirar ali em cima do cimento, já morre, já alcaliniza. Então, pode ficar tranquilo que não tem problema. Eu vou mostrar aqui a manipulação e obturação do cimento, ó,
Ele vai rodar um videozinho rápido, porque foi feito para colocar em WhatsApp, mas qual que é a indicação, orientação que eu dou para quem for obturar um canal com o Simo HP? Pegue uma placa de vidro, dobre a gaze seca aqui e coloque o seu cone, que você já provou no comprimento de trabalho. Você viu que o cone desceu até lá 1 milímetro antes do forame, né? Se você for obturar ele 1 milímetro aquém. Você já teve certeza que o cone desceu? Sim, então não tem problema nenhum, deixe ele aqui. Coloque uma porção de cimento, divida no meio e coloque 1, 2 ou 3 gotinhas de água destilada bem separadas, para que você possa aglutinar e levar aos poucos, como nós vamos visualizar. Aí, o que a gente faz? Deixa também pronto um Maxpaden ou Letúlio no micromotor para a gente poder levar dentro do canal. Tá? A consistência é flow, mas eu gosto de falar essa flow, pessoal, mas qual que é consistência flow? É uma consistência mais mole, que ela possa grudar na broca lá, leva 1, leva 2 vezes, ó. Olha o movimento que a gente está fazendo aqui, sem ter problema, sabe por quê? Toda broca dessa de Maxpaden, Lentura, ela vai trabalhar no terço cervical e médio. E a hora que ela é acionada lá dentro, ela vai fazer com que o cimento ele seja jogado para o terço apical. Aí você pega o cone e faz movimento de entrada e saída com o seu cone. Deixa ele lá dentro, corta e condensa. Então, é muito fácil da gente obturar um canal. Não tem preocupação de extravasar, de não extravasar. Jogando ele 1, 2 vezes dentro lá do canal, olha o movimento de vai e vem, sempre trabalhando no terço cervical e médio. Aí eu pego o meu cone de guto, coloco e faço entre e saio com ele, olha lá. Pego um instrumento ao rubro para cortar, eu gosto muito de maçarico, corto, está fechada a minha obturação. Entendeu? Qual é a diferença de uma obturação de cimento bioativo para uma obturação de cimento convencional? Quando fazemos obturação com cimento biocerâmico da Simo HP, colocamos apenas um cone de gutapercha. Porque quanto mais cimento, mais resistente vai ficar essa minha raiz. Já nos cimentos convencionais, eu tenho que encher de gutapercha para blindar, para não deixar espaço para micro-organismo entrar. Diferente do cimento biocerâmico. Por isso que a tendência agora é a gente só utilizar cimento assim para obturar os canais. Ah, professor, e se eu tiver que retratar? Isso aí é uma pergunta que muitos me fazem. Aí eu faço também uma seguinte pontuação. Se você fez uma boa limpeza, um bom preparo químico-mecânico do canal e colocou um cimento blindando aquele canal inteiro de pH 12, eu pergunto, será que a reintervenção vai resolver o problema? Então, a casuística que a gente tem é que cimentos convencionais, às vezes, não mantêm a bioatividade que o cimento biocerâmico tem. Você não tem pH 12 em cimento convencional. Mas já um cimento biocerâmico, será que eu vou ter que retratar? Vai resolver o meu problema? Eu acho que não. Tá? Seria mais indicado o quê? Uma cirurgia apical, uma cirurgia panendodôntica. Tá? Então, a casuística que a gente tem de retratamento com cimentos biocerâmicos, ela é quase zero. É quase zero. Mas ele, como eu disse, ele pode ser removido com pontas diamantadas, ele pode ser removido com brocas, com trépanos, no terço apical, que você consegue fazer o retratamento quando ele não está bem tratado. Quanto ao Simo HD, é o cimento reparador, ele é utilizado na endodontia, como eu já falei, para você fazer a remodelação de canais perfurados.
quando você tem assoalho perfurado, está procurando um canal calcificado e teve uma perfuração, na mesma hora, manipula e coloca ele. Nós vamos mostrar aqui, você joga um ar para desidratá-lo e aí continua procurando o canal. Você já fechou aquela perfuração. O tempo dele de presa, ele é rápido, é de 3, 5 a 10 minutos. E também mantém o pH de 3 horas. E olha a sua resistência, pessoal, 65 megapascal. Equivale à resistência de quem? Da dentina, tá? Bem próxima à dentina. E aqui, um caso de perfuração, depois que você localizou o dente perfurado, localizou a perfuração, e vai atrás da entrada do canal, aí o que a gente orienta? Quando você tem uma perfuração e tem uma entrada do canal que você achou. Pega, instrumenta o terço cervical e médio do canal e coloca um cone de gutapercha, sem cimento, sem nada ali. Apenas para não deixar entupir ali quando você colocar o cimento na perfuração. Então, você faz uma pré-instrumentação cervical e médio, coloca um cone mídio, de preferência o mais calibroso, e manipula o cimento HD. Você vai manipular ele diferente do cimento de obturação. Como que é a manipulação do cimento HD? É igual a do DTA, que nós vamos ver daqui a pouco. Você vai deixar ele mais consistente, vai deixar ele como uma textura de Cotosol, né? Cotosol, Simpate, aquele é durinho, sabe uma massa de vidraceiro? A gente pode colocar ele, aí você leva ele aqui e acomoda ele com algodão seco, comprimindo nessa área com algodão seco, porque o algodão vai ajudar a desidratá-lo e ele tomar presa mais rapidamente. Joga 30 segundos de ar da seringa tríplice para acelerar a presa e depois remove o cone e continua o tratamento do seu canal, como visualizamos aqui nessa imagem. Ó. O canal foi tentaram realizar a instrumentação desse canal, a abertura, não conseguiram, perfuraram e encaminharam. Então, a gente localiza a entrada do canal, coloca-se um cone de gutapercha sem cimento, veda a perfuração e depois continua o tratamento. Então, isso a gente pode realizar na mesma sessão. Então, a indicação do cimento Simo HD é para a perfuração de assoalhos, como nesse molar aqui, a gente visualiza os canais aqui, ó, na mesial, e aqui na distal, a perfuração. Então, a perfuração colocada e acomodado aqui o Simo HD, joga um ar aqui, lembrando que você pode continuar na mesma sessão, o hipoclorito ou se eu usar clorexidina, não vai ter problema aqui, não vai diluir o meu cimento, não vai diluir. Você pode, na mesma sessão, continuar o seu tratamento. Lembrando que... Perguntaram aqui no bate-papo também sobre a irrigação, agora que você falou disso, se a gente precisa fazer a última irrigação com soro antes de colocar o cimento. Não precisa, né, professor? Não precisa, não precisa. Foi legal essa pergunta, eu só gostaria de perfuração, voltar essa imagem aqui. Nós temos 2 tipos de perfuração. Uma perfuração onde você está procurando o canal e perfura com a broca, é uma perfuração feita na hora. Nesta hora, você não precisa fazer nada, você manipula o cimento e já coloca ele direto aqui em cima da perfuração. E acomoda com algodão seco e ele vai ficar desse jeito aqui, você continua o seu trabalho. Caso o colega encaminhe o paciente para você e esta perfuração já venha de outras sessões, o que aconteceu aqui? Tá dando todo mundo para ver? Tá dando, Paulo? Uhum, sim. Tá. O que aconteceu aqui? Essa perfuração desenvolveu um tecido de granulação internamente. Então, aí, nessa hora, eu preciso cauterizar aqui esse tecido de granulação antes de colocar o cimento. A única diferença é essa. Tá? Não preciso fazer nenhuma adequação.
Se o paciente chegou de outra sessão com o dente já perfurado, eu tenho que entrar com um instrumento quente aqui. Pode ser um instrumento, qualquer instrumento que você queira, tá? Pode ser uma própria broca sem água, você pode, uma ponta de bisturi, você pode entrar aqui com um condensador de Schilder, bem ao rubro, colocar ele aqui dentro, para cauterizar e pôr o cimento por cima. Só que o procedimento é o mesmo. Coloca o cimento durinho, acomoda com algodão seco, joga ar uns 30, 40 segundos e continua o seu trabalho. Tá ok? Então, essa é a diferença de perfuração. E, nesse caso, foi obturado e reabilitado o dente, salvo o dente, com este cimento. Lembrando que todo cimo, né, todo cimento biocerâmico, ele leva 28 dias para presa, mas quando esse paciente volta na outra sessão, seja 2 dias, 3 dias ou uma semana, a gente passar uma sonda exploradora aqui, ó, isso aqui tem textura de dentina já, sim, apesar de não ter completado os 28 dias. Então, é impressionante como a gente consegue fazer melhorar o nosso campo de trabalho dessa maneira. Então, para a gente finalizar e depois a gente ficar só aqui no bate-papo de perguntas e respostas, eu queria mostrar para vocês esse cimento DTA que a Simo lançou recentemente, que vem numa caixa de um tamanho do ionômero de vidro, com 10 gramas, com várias indicações. A primeira delas, que é dessensibilizante dentinário, pessoal, é imediata. O dente, quando ele tem uma sensibilidade ao frio, ao quente, você faz uma base desse cimento, você joga o próprio ar da seringa para secar mais rápido esse cimento, não tem sensibilidade. É impressionante essa ligação e essa dessensibilidade, que eu vou mostrar aqui para vocês um artigo que também acabou de sair. A proteção pulpar direta e indireta são aqueles casos onde eu tenho exposição pulpar ou quase exposição pulpar, desde que o dente esteja normal. O dente necrosado, não adianta eu colocar o cimento como base, por quê? Porque a indicação é endodontia. Eu posso fazer uma remoção seletiva, que há até um tempo atrás se chamava restauração atraumática, o ART, eu posso fazer, mas desde que o dente esteja vital, não é? Senão, eu teria que encaminhar ele para a endodontia. Eu teria que realizar o tratamento endodôntico. Então, pacientes onde tem vitalidade, nós podemos fazer remoção seletiva em dentes de tecido, sem remover todo o tecido cariado. É fantástico essa dessensibilização. Em pacientes especiais, tem um professor de Niterói, que está trabalhando, o professor Muniz, está trabalhando com pacientes especiais, utilizando o Simo DTA já, facilita muito o atendimento, porque é um atendimento rápido e fácil, sem ter que preocupar, muitas vezes, com anestesiar o paciente. E preenchimento de cavidades sem suporte para esmalte. É o que a professora Paula fez naquele preenchimento e arcabouço para o pino, colocando o pino radicular ali, intrarradicular. O que eu oriento nós endodontistas que gostam de trabalhar com cimento biocerâmico dentro do canal? Blindar a câmara pulpar até quase na oclusal com o Simo DTA, porque você, além de estar impedindo a penetração de micro-organismos, você está fazendo um núcleo de preenchimento. Quando a gente tem 2 ou 3 paredes de coroa, você não tem necessidade de pôr núcleo intrarradicular. Se você colocou o cimento biocerâmico dentro da raiz e você subir com o cimento biocerâmico na porção coronária, você realiza um núcleo de preenchimento, um monobloco, onde a força de mastigação vai ser transmitida inteiro. Então, não há necessidade de você colocar o núcleo intrarradicular. Ah, professor, mas e se eu for colocar uma coroa? Aí sim você vai fazer o preparo de coroa total, certo?
um preparo de coroa total em todo o dente. A dessensibilizante dentinário, ó, esses casos onde, casos assim bem avançados, teria sensibilidade, colocando o simo DTA, o paciente retorna sem sensibilização nenhuma. Cavidades profundas, você não tem necessidade de remover o tecido final cariado, como visualizamos aqui, ó. Manipula ele, mais durinho como o cotozol, coloca, pega um algodão seco, acomoda, olha como que ele vai se espalhar. Aí você faz o quê? Joga um ar da seringa para acelerar um pouco a presa, já pode condicionar as paredes, pessoal, e colocar resina por cima, na mesma seção, como visualizamos aqui nesse capeamento pulpar indireto, que se não fosse feito com biocerâmico, a sensibilidade à mastigação seria quase que 100%, tá? Numa reabilitação dessa. Ou capeamento também direto, onde a gente consegue reabilitar o dente na mesma seção, sem problema nenhum. A remoção seletiva, que são essas remineralizações, onde a criança, apenas colocando o simo DTA, ela vai voltar a mastigar sem ter sensibilidade. Isso aí eu pude comprovar com a utilização desse cimento simo na prefeitura, e várias prefeituras estão colocando em pacientes no seu atendimento básico de saúde. Base para restaurações, até mesmo com microexposições, feito com cimento biocerâmico, e o paciente fica totalmente assintomático. Cáries cervicais, você deve colocar, sim, o cimento como base DTA, jogar um ar e condicionar e colocar a resina por cima. Sensibilidade zero. E eu peço que vocês experimentem para a gente visualizar. Então, os atendimentos nas unidades básicas de saúde é o que nos deixa assim mais confortável de colocar uma inovação acessível à população mais carente. E como que eu vou manipular esse cimento simo DTA? Da mesma maneira, pessoal, que eu manipulei o HD, uma textura mais durinha. Então, eu espalho algumas gotinhas e vou manipulando até com que eu deixe ele uma consistência de cotozol. Ah, professor, mas e se ele ficar muito duro? Aí eu pego um fiozinho do líquido e puxo para cá, que ele fica mais maleável de novo. Volta ao seu trabalho inicial. Coloco ele dentro da minha cavidade, ó, sem ter medo, porque ele não faz nenhuma agressão, ele não impede a adesão química, joga o ar uns 30 segundos e já posso condicionar e colocar a minha resina por cima. Tá ok? Então, são 21 anos de pesquisa, os biomateriais vieram para ficar na nossa odontologia, e eu vou mostrar para vocês apenas aqui alguns artigos bem rápido, que esse que foi feito pela equipe de dentística da USP, e analisaram vários materiais biocerâmicos e materiais convencionais. Foi no ano de 2021, ano passado, foi publicado, dizendo que a citotoxicidade dos materiais no ligamento periodontal, o cimento simo foi um dos que menos apresentou citotoxicidade. Então, foi um trabalho realizado pelo Departamento de Dentística da USP de São Paulo, que, através do professor Marlos Pedrosa, e falou, Sérgio, o resultado está sendo fantástico. Depois, um outro artigo publicado ano passado também, na indução de formação óssea, pela equipe da UNB, da Federal de Brasília, na indução osteogênica nas células de osteoblastos, só de cimentos à base de silicato de cálcio. E qual foi o cimento que induziu mais rapidamente essa formação osteogênica? Foi o simo HP, comparado com vários outros biocerâmicos aqui que podemos visualizar. O tempo inicial de indução de formação de regeneração óssea
foi mais rápido o do Simon HP, do Simon. Então, são casuísticas clínicas e casuísticas científicas. Este último que foi publicado agora, que foi um artigo que foi publicado 16 de fevereiro desse ano, dizendo que a colocação do Simo-DTA como base das restaurações diminuiu muito a sensibilidade dentinária em todos os casos que foram utilizados. Isso aí foi uma dissertação de mestrado de uma professora que concluiu agora e pôde publicar agora em fevereiro. Então, eu convido vocês a usar, a experimentar, né, Paula? A ver que a nossa odontologia está mudando. Então, entre no site da Simo, está aqui, visitem o nosso YouTube. Lá no YouTube tem vários artigos, no YouTube tem vários vídeos, algumas lives, que é bacana você se interagir um pouco para poder falar para o seu paciente de onde que está vindo toda essa tecnologia, né, que ele está tendo acesso. Então... E é impressionante, professor, contar um pouquinho de experiência clínica minha. Eu sou endodontista e recebo muito caso, principalmente depois da pandemia, pacientes com sensibilidade por trauma, né? Sei. E bruxismo, aí, né? É muito comum, né, Paula? Exatamente. E eu não tenho feito muitos canais, aliás, eu tenho me prejudicado até um pouco, porque eu estou usando o DTA. Então, é impressionante mesmo a sensibilização que o cimento faz. E é na hora mesmo, é incrível. Isso aí, você sabe que eu ministro a especialização faz 20 anos, né? Mais de 20 anos, e eu vim lá do professor Mário Leonardo, lá da onde a gente gosta muito de fazer cirurgia apical, cirurgia parodôntica. E um dos meus grandes professores foi o professor Jaime Leal, que já faleceu também, e eu ministro e ensino os meus alunos a fazer e praticar a cirurgia parodôntica. Só que agora, utilizando esses cimentos, diminuiu muito. Cada vez menos, né? Exatamente. Cada vez menos. Então, essa é uma realidade que a gente está vivenciando, né? E assim, é igual eu falei, eu espero que daqui uns anos todos possam falar assim, professora Paula, professor Sérgio, eles foram os primeiros a divulgar a nível a nível de unidade básica de saúde, a usar nos pacientes como prevenção endodôntica, né? Então, o que a gente quer é favorecer o paciente, não é? E facilitar o nosso trabalho também. Favorecer a odontologia, né? Favorecer a odontologia. Eu não sei se tem mais alguma pergunta que eu não visualizei. Eu acho que a maior parte foi respondida. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Lá, o professor William Martins também é um grande endodontista, utiliza o cimento no curso. Aí um abraço ao professor William, respondendo aqui que na porção apical de canais curvos nada passa. Passa nada. Em relação a isso também, eu acho legal, eu andei lendo alguns artigos ultimamente falando até exatamente dessa consistência que ele não é tão fluida, né? A consistência de pasta de dente, que o professor Sérgio falou. Existem trabalhos falando sobre cimentos muito fluidos e cimentos nem tão fluidos assim. E que, na verdade, a gente consegue a compactação desse cimento no ápice mais facilmente com os não tão fluidos, porque a gente realmente compacta eles. Os fluidos, a gente coloca o cone e eles sobem, né, professor? Justamente. E outra coisa, Paula, o interessante é comentar que quando você tem uma curvatura muito acentuada, a visibilidade radiográfica de um cimento biocerâmico,
quando puro, sem ter nenhum plástico misturado, sem ter radiopacificador que não seja dele mesmo, ele vai aparecer menos, por causa da constrição do canal. Só que o pH vai manter 12. Então, se você tem um fiozinho de biocerâmico, é muito melhor do que você ter uma mega estrutura de cimento convencional extravasado, porque não tem pH 12 o cimento convencional, o biocerâmico tem. Então, ele, mesmo que a quantidade que ele chegou lá no terço apical seja uma quantidade pequena, ele vai ter uma bioatividade de alcalinização. Isso que é uma outra coisa que a gente, às vezes, tem que mudar o foco, porque a gente está acostumado a ver coisas bonitas. Eu quero que o meu canal fique branquinho e que faça um puff maravilhoso. Mas o biocerâmico natural, ele não pode ter radiopacificador que não seja base de rochas feldspáticas, senão ele vai estar com menos ação de biocerâmico. Então, essa que é a diferença. Os nossos alunos, quando estão começando a trabalhar, a gente ensina eles a usarem tanto o cimento convencional quanto o não convencional. E eles mesmos falam, nossa, mas a radiopacidade é diferente, né, do biocerâmico e do outro. Sim, é um pouco diferente, porque esse foi o cuidado de não misturar nenhum agregado que não seja natural. Para não tirar as propriedades dele, né? Justamente isso. Tem uma outra pergunta aqui. Eu fiquei na dúvida, quando a perfuração é tardia, pode remover o tecido de granulação e já colocar o cimento? Não precisa deixar com hidróxido de cálcio? Não precisa, Aline. Responde aí para ela, professor. Aline, não precisa, porque o hidróxido de cálcio você colocou ali, poucos minutos ele vai diluir e não vai estar lá mais. Tá? Então, o que você vai fazer? Você já vai fazer aquela cauterização e um pouquinho do cimento, do HD, da perfuração, que ele extravase, lembra que eu falei para você que quando ele toma contato com fluido tecidual, ele acelera a presa, ele não vai se espalhar lá para fora e vai sair. Ele vai fazer o quê? Ele vai remodelar aquela perfuração na parte externa dela e induzir a formação de osso pelo ligamento periodontal, porque o osso, ele tem o cimento, ele induz, como você viu nesse artigo da indução osteogênica, ele induz a formação óssea com o ligamento periodontal. Então, isso aí pode ficar tranquilo que não tem problema, tá? É você colocar ele lá e acomodar com algodão seco. Mas se eu for colocando e condensando, é lógico que ele vai extravasar um pouco mais. Mas se você colocar ele na perfuração, acomodar com algodão seco, dá para você visualizar, eu vou reforçar um pouco mais, aí você pode colocar outra camada por cima, sem problema nenhum. Tá? Isso aí você pode ter certeza que vai facilitar muito o seu trabalho. Muito. Não, facilita demais. E eu tenho até um indicador que é muito engraçado, que ele vira para mim e fala assim, ele sempre me manda casos assim, mais complicados possíveis, né? E aí ele vira para mim e fala assim, usa aquela criptonita lá que você gosta de usar, que aquilo ali resolve tudo, a criptonita é o cimo. Que beleza, então. E parece mesmo a criptonita. Bom, gente, eu queria agradecer muito aí a presença de vocês, agradecer muito a professora Paula, dizer que é sempre assim, uma satisfação muito grande de ver assim, grandes profissionais. Eu acompanho toda a equipe do Endopractice, as suas postagens, as suas casuísticas, e corrobora com aquilo que a gente sempre lutou, que é construir degrau por degrau, né? A gente subindo desde lá de baixo, degrau por degrau. Eu fico muito contente. Eu sou pesquisador da CIMO, eu sou professor, eu sou dentista, eu trabalho no meu consultório, dou aula. Então, se eu pudesse ficar 22 horas trabalhando, eu faria, mas é por amor à profissão, né? Então, a gente gosta muito e quer que vocês experimentem isso que a gente está experimentando, tá? Porque é uma coisa nova, é uma coisa que tem base científica, que tem casuística clínica, e eu me coloco aí à disposição para tirar dúvidas. Pode entrar
pode entrar no site, entrar lá no site da Simo, no Instagram. Professor Sérgio, eu estou com dificuldade, eu passo meu celular, pode me ligar pelo WhatsApp sem problema nenhum. E aí E ele agradecer. responde, gente. Eu achei que ele não fosse responder e respondeu assim, de cara. E agradecer também a equipe toda aí da Simo que está dando suporte para a gente poder divulgar, né? E trabalhar, e pode contar que esse pessoal aí é o pessoal do bem e quer sempre o bem dos pacientes também. Com certeza. Queria agradecer muito, viu, professor? Pleno Dia das Mulheres aí, um mega presente para nós, dentistas mulheres e homens também, mas como a gente falou no início, né? Maior parte é mulher, mulherada comanda a odontologia. E deixo aqui o convite também para você vir aqui para Rio Preto, dar aula aqui para os meus alunos também. A gente vai combinar isso, viu? Vamos combinar. Vai ser um grande prazer. Eu prometo que eu levo pão de queijo daqui. Ah, beleza. Tá bom? Grande abraço, Paulo.